Bom, vamos falar agora de educação, de sala de aula e todas as novidades que estão acontecendo dentro desse âmbito escolar. E você sabe que a inteligência artificial já chegou por lá também, né? Está dominando e a gente precisa saber quais as funções da IA, como que ela pode nos ajudar ou, se de repente, pode nos prejudicar. E é por isso que hoje eu falo com Suilane Sobral, docente e diretora executiva do Instituto Bem-Vi. Tudo bem, Suilane? Prazer. Bem, muito prazer. Muito prazer. Espero que você esteja super à vontade aqui. A casa é sua e seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Suilane, primeiro, já quero saber aqui, porque eu tenho muitas dúvidas em relação à IA. Confesso que uso pouquíssimo, mas acho maravilhoso quem sabe usar direitinho. Mas a gente sabe que tem muita gente que vem usando a IA de maneira muito exagerada. E eu quero saber como é que está sendo esse uso na sala de aula, seja na faculdade ou na escola. Me conta um pouquinho. Bom, o ensino, a educação, ela tem se modificado ao longo do tempo, né? Uhum. E a gente sabe que a inteligência artificial, ela veio para ficar. Claro. Né? Mas uma grande preocupação da gente, dentro da sala de aula e de todas as instituições que regulam o ensino no Brasil, sobretudo, é como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial, mas também aliar isso ao ensino tradicional. Uhum. Porque a gente sabe que utilizar a ferramenta de inteligência artificial de forma segregada, sozinha, pode trazer prejuízos, porque o aluno, naquele momento que ele está ali, tendo aquela pesquisa de forma imediata, ele não constrói uma memorização e nem uma conexão com aquele ensino que está sendo ministrado em sala de aula. Então, a inteligência artificial, ela tem essas duas vertentes. Ela pode ser, sim, muito benéfica para uso em sala de aula, para uso no estudo, para uso, inclusive, no mercado de trabalho, mas ela precisa ser muito bem colocada, muito bem inserida e principalmente muito bem alimentada, né? A inteligência artificial, sim, ela veio para ficar, mas a gente precisa saber utilizar. Né? É verdade. Quais são as dificuldades hoje, Suilane? Porque hoje já existiu essa lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, né, nas salas de aula, o que eu acho maravilhoso, porque na nossa época a gente não usava. Entendeu? Assim, eu entendo que tudo precisa da evolução e a gente tem que acompanhar a evolução, é claro. Mas usando essa ferramenta dia após dia, o tempo todo, a criança vai ter problemas de cognição, vai ter problemas na evolução, vai ter problemas na fala, vai ter problemas de evoluir mesmo a própria criatividade. Portanto, a questão do celular ser proibido, eu acho assim, super válida. Mas, por exemplo, hoje a gente vê na sala de aula muitas crianças com tablets, utilizando os tablets para estudar, né? Vamos trazer um pouco aí também, saindo um pouco da IA, mas é praticamente a mesma coisa, porque tudo é inteligência artificial, tudo é tecnologia. Então, como vocês têm conseguido também, como a sala de aula tem conseguido suprir essa necessidade e, na verdade, fazer uma fusão entre a tecnologia de usar o tablet, porque é uma facilidade, a mobilidade de ter tudo em um só lugar, mas não deixar de utilizar os livros, apostilas, folhear as folhas, que é muito importante, né? E escrever também, porque escrever ajuda também na memória, ajuda também a você gravar as palavras, enfim. Sim, assim, tudo quando bem utilizado pode sim trazer benefícios, né? Em relação ao celular ser proibido no ensino básico, né, a entrada desse celular na sala de aula, eu vejo de forma benéfica, né? Porque quando a gente, por exemplo, no ensino superior, que é o ensino que eu ministro atualmente, né, eu sou professora docente do ensino superior em saúde, principalmente, a gente vê que muitas vezes o celular, ele pode ser uma ferramenta de distração na sala de aula, né? Então, principalmente gerada pelas redes sociais, né? Aquele vício que a gente tem em relação às redes sociais. Porque quando a gente está ali olhando uma rede social, quando o nosso olho bate na tela do celular, ele libera uma substância que é responsável pelo vício, né? Que é a dopamina, né? Então, assim, é essa substância que faz, esse neurotransmissor que faz com que você fique horas e horas ali, rolando a tela do celular. E aí, muitas vezes, o professor está ali ministrando aula e o aluno pode estar ali, eu vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram, dar uma olhadinha aqui em uma outra rede social, e aí acaba ficando ali por questão dessa substância gerada, né, que gera esse vício no nosso aluno,
né? E aí passa horas e horas ali e perde o assunto que está sendo ministrado. O que a gente tem tentado fazer em sala de aula, né? E isso veio também trazido pelas mudanças geradas pelo MEC em relação às metodologias ativas, em colocar o aluno como centro do seu aprendizado, é tentar usar essas ferramentas também a nosso favor durante a sala de aula, né? Como? Tem algumas ferramentas de IA que podem ser utilizadas, por exemplo, no caso dos alunos da área da saúde, para verificar interações medicamentosas, né? Tem alguns jogos que podem ser utilizados para trabalhar determinados assuntos. Então, a gente tenta agregar essa ferramenta dentro da nossa metodologia de ensino. Em relação à escrita, muitas vezes a gente tem até que dar um passinho para trás no sentido da tecnologia. Eu, por exemplo, adotei em algumas disciplinas que necessitam de maior entendimento do aluno e que necessitam de maior tempo de estudo, como por exemplo farmacologia, a gente trabalha muito a escrita, porque quando você escreve, você trabalha uma maior rede neural. Sim. Isso permite com que você tenha uma memória mais longínqua, uma memória mais duradoura. Quando você escreve, o seu cérebro ele capta aquela informação, né? E aquela informação fica ali por muito mais tempo. Então é como se a gente aprendesse 2 vezes mais. Então, uma ferramenta que eu trouxe lá do ensino básico foi até o caderno de caligrafia. Olha só, eu vivia fazendo caligrafia, Às vezes os alunos ficam assim, professora, a gente voltou ao ensino básico. Não. O caderno de caligrafia, ele pode ser sim uma grande ferramenta quando bem utilizada. Ali o aluno ele vai trabalhar a concentração para fazer a letra dentro daquele espaço. Ele vai trabalhar a memorização, a atenção. Então é uma ferramenta assim que pode ser utilizada. Claro que a tecnologia é boa, né? Usar o tablet na sala de aula é legal? É também, tá? Mas a gente não pode ficar refém só dessa tecnologia. Claro, isso, Ilane, tão importante, porque o meu esposo, ele é professor. Sim. Inclusive, feliz dia do professor Príncipe, é o Eduardo. E ele já me contou algumas vezes, até já me mostrou, como ele é professor de alguns adolescentes também, e estamos com uma fase, né, de adolescentes, um momento de adolescentes, nos quais estão utilizando muito do celular, utilizando muito de tablet, e a escrita, você vai ver a caligrafia, não a ortografia, mas a caligrafia mesmo, o jeito que eles escrevem, as palavras, gente, uma letra que não é muito bonita, porque não existe o exercício da caligrafia. Então, assim, imagina que importante é o exercício da caligrafia como tínhamos antigamente. A gente até brinca, né? Antigamente nos povos incas e maias, como era antigamente. Mas hoje em dia não usa-se mais essa ferramenta como antes era utilizada. E, portanto, as letras dos alunos de hoje em dia, vamos colocar de 10 a 15 anos, e um pouco mais também, a caligrafia está bem aquém do que antes era. Sim. Porque não existe mais esse exercício, né? Mas, bom, Suliane, a gente tem um recadinho de um professor, que é o Isaac, ele é professor de línguas, acho que é de inglês, não é isso? Pronto, perdão, Isaías. O Isaías, ele é professor de inglês e ele mandou um recadinho pra gente falando um pouco sobre o que ele acha também sobre as ferramentas de inteligência artificial na sala de aula. Vamos ver? Lidar com a atenção dos alunos nas redes sociais acaba sendo um desafio para quem é professor. Isso porque eles acabam por utilizar esses meios sociais durante a aula e isso acaba, atrapalhando o desempenho e desenvolvimento desses alunos na aprendizagem. Mas é possível, a gente usar os meios sociais e as redes sociais, as plataformas aos quais os adolescentes de hoje em dia tentam habituados a utilizar diariamente como uma maneira de ensino. A gente tem um exemplo, do YouTube, do TikTok, onde são redes sociais em que os jovens eles têm esse uso diário, mas eles podem trazer, benefícios, para o ensino na sala de aula, muitos alunos acabam por morarem à distância ou por não terem, esse acesso a uma escola presencial. Então, o YouTube ele acaba sendo uma ferramenta, um instrumento, até mesmo para servir como aula, transmissão ao vivo.
Da fala do professor Isaac, e para a gente fomentar e encerrar também essa conversa de uma maneira bem assertiva, Suilane, e as redes sociais? A gente falou um pouco do chat GPT, sobre esses processos, quando utilizar, quando não utilizar, mas e as redes sociais? São um empecilho ou está tudo bem, pode usar à vontade? Me conta um pouco. Olha, pelo contrário, a gente vê que o mercado de trabalho, ele requer cada vez mais que o profissional chegue ali sabendo se comunicar. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é com que esse aluno use a rede social ao seu favor. De maneira inteligente, trazendo conteúdo, muitas vezes para informar a população, conteúdos que realmente possam agregar à sociedade. Eu sempre incentivo os meus alunos a fazer uma rede social profissional, tá? Para trazer conteúdo de qualidade, para criar já uma conexão com o mercado de trabalho. Então, eu vejo que o uso da rede social, ele pode sim ser benéfico, até dentro da sala de aula, tá? Porque o mercado do trabalho, ele quer isso. Ele quer profissionais que saibam se comunicar. Inclusive, isso faz parte também do processo seletivo de algumas instituições, né? Às vezes, eles pedem para o profissional gravar algum vídeo, né? Mandar esse vídeo falando sobre você, falando sobre algum assunto específico. Então, sim, é uma coisa que pode ser muito benéfica. É verdade. Tudo é equilíbrio, né, Suilane? Então, é só saber usar com equilíbrio a nosso favor, de maneira inteligente. Suilane, muito obrigada. Nada, foi um prazer. Maravilhosa de conhecer, maravilhoso. Sempre que você quiser, as portas da revista estão abertas para você, tá? Muito obrigada. É isso, minha gente. Foi muito massa a nossa conversa com a Suilane. Agora, eu tenho um recadinho para você.